Nosso movimento hoje, ele tem uma função e talvez seja a expressão mais utilizada dentro das constelações, essa ideia de tomar a vida. Uma ideia que acaba tendo uma dificuldade muito grande de se compreender onde que nós queremos chegar com isso. Para tomar a vida, nós precisamos lembrar, e talvez para algumas pessoas que estejam aqui chegando pela primeira vez, entrar em contato pela primeira vez com a lógica das leis sistêmicas. No mundo das constelações familiares, no mundo da ciência sistêmica, a vida ela se comunica conosco através de três leis. Então, é através dos movimentos do amor que nós conseguimos perceber a vida, que nós conseguimos realmente estar na vida. E os movimentos do amor, eles são trilhados através das leis sistêmicas. São três. E a primeira, ela vai ser talvez o ponto mais crucial do processo que nós vamos conduzir hoje aqui. A primeira lei sistêmica chama-se pertencimento. Ela envolve pertencer a algo maior. Nós fazemos as atividades dos movimentos das constelações muito em grupo. Por quê? Para que haja o pertencimento. Nós juntos hoje aqui somos maiores, mais potentes do que nós individualmente considerados. O mundo do pertencimento, portanto, requer de nós uma entrega para um coletivo. Requer de nós uma renúncia à importância, à primazia da individualidade. O que que significa? Significa que o Jonas, a Angelita, a Sandra, nós não somos os importantes frente a um coletivo. Nós fazemos parte de um coletivo. E a vida, ela não é minha, ela não é da Fernanda, ela não é da Silviane. A vida é um movimento coletivo. Isso significa, portanto, que nós vivenciamos essa vida todos juntos. E aquilo que é importante para mim, aquilo que é o meu propósito, a minha missão, aquilo que eu preciso fazer, depende de uma consciência sistêmica, ou seja, depende do pertencimento. Eu só consigo realmente me sentir na vida, na visão sistêmica, se eu pertenço a algo. O pertencimento ele inicia na família de origem. Ele inicia através da sensação da criança com os pais, com a família. Que sensação é essa? Como eu sei se eu pertenci, se eu me sinto pertencente? Segurança. A criança que pertence é a criança que se sente segura com os pais. A criança que pertence, vejam, é a criança que se sente segura com os pais. Vê nos pais a autoridade, a referência e vê nos pais, sobretudo, amor. Quando essa criança ela vê e ela percebe esse amor nos pais, ela está segura para ser ela mesma. Então ela pertence. E aí eu quero que vocês lembrem-se, havia essa sensação no início da vida de vocês. O nosso encontro, ele vai transcorrer assim. Eu vou trazendo um pouco da teoria, vou fazendo provocações, e o nosso chat ali, nas mensagens, é onde a gente vai trocando. Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem fazer contribuições, vão usando o chat, eu vou pausando, vou lendo e vou fazendo essa construção nossa em conjunto. Então, é necessário, para que haja um vínculo de pertencimento, a percepção da segurança. A criança se sentir segura. E uma criança se sente segura quando ela não tem preocupações.
ela não se preocupa com o casamento dos pais, ela não se preocupa com a vida financeira, ela não se preocupa com o que não é assunto de criança. Ela vivencia a vidinha dela dentro do que é dela. Pertencimento, portanto, nos dá essa dimensão de lugar. Nós pertencemos e nos sentimos seguros. Então, essa criança, vejam, ela consegue tomar a vida, ela consegue tomar a dor, porque a dor não assusta essa criança. A dor é passageira quando ela machuca, quando acontece alguma coisa. Essa dor é passageira porque a mãe e o pai, eles vão resolver. Alguém vai cuidar dela. Alguém vai cuidar do que essa criança vivencia. E se essa criança, ela não precisa se preocupar com os pais, então ela vê esses pais grandes e ela pode receber, na nossa linguagem aqui, tomar dos pais tudo o que eles têm para dar. Se a criança percebe os pais vulneráveis, frágeis, por amor, ela poupa os pais. E então ela já começa, no início da existência dela, a não tomar a vida. Se essa criança percebe por algum motivo que não tem amor o suficiente nessa família, talvez pela chegada dos irmãos, talvez por flutuações que aconteçam nas relações, ela já para de tomar o amor. E aqui nós já temos uma dificuldade no tomar a vida. Então, dizer para um adulto, dizer agora para Sabrina, Sabrina, tu tem que tomar a tua vida. A Sabrina hoje, ela vai refletir na vida dela, e aí entendam da vida concreta que ela vive, aquilo que ela conseguiu aprender a tomar lá atrás dos pais. Nós voltamos nos pais porque os pais são uma representação. Os pais representam as dinâmicas da vida para nós. Os pais representam para o mundo inconsciente a nossa relação com a vida, a nossa relação com o mundo. E por isso, constantemente ao longo da vida, nós vivemos ciclicamente processos de reconexão com as dinâmicas dos pais, mas não as relações propriamente ditas, e sim aquilo que a gente absorveu e a gente aprendeu. Mas no início, o que determina para nós, o que nós vamos sentir, o que nós vamos vivenciar é os pais, a relação com eles. E as dificuldades deles na vida e no mundo repercutem em como essa criança se sente e vão repercutir em como essa criança tomou a própria vida. Então, voltando para vocês, eu quero que vocês percebam. Lembrem aí como era a vida no início, quando vocês eram pequenos. Não quer dizer, gente, que a vida familiar tem que ser abundante, que os pais têm que ter dinheiro, luxo. Não é nada sobre isso. É a sensação dos pais darem conta. É os próprios pais terem tomado as suas vidas e tomarem aquela família. Talvez o que o pai possa proporcionar para o filho seja, num olhar racional, financeiro, pouco, mas para aquela criança será o suficiente se o pai estiver emocionalmente ali, se o pai estiver entregue para aquela relação. Então, a gente não vai usar valores e critérios materiais para isso, é sobre a postura desses pais. Essas crianças podem ter muito pouco, essa família pode ter muito pouco financeiramente, mas se tem essa postura, esse amor que une a família e que faz a família ser o foco desse homem e dessa mulher, desse pai e dessa mãe, então nós temos a sensação de pertencimento. Uma pergunta que se faz muitas vezes dentro do universo das constelações é: podemos experienciar o pertencimento não sendo criados pelos nossos pais? Muito difícil, gente. Inconscientemente,
a criança ela busca os pais, mesmo tios, mesmo avós, mesmo outras figuras estando ali presentes, não tem a mesma dimensão, o mesmo alcance representativo para o inconsciente que os pais. Em casos de adoção, nós vamos ter uma diferença. Esses pais adotivos, se eles estiverem nos lugares deles, se eles conseguirem tomar essas funções, eles conseguem gerar pertencimento para os filhos adotivos. Mas o que eu quero que vocês percebam é, sem pertencimento, sem fazer parte de um coletivo, nós não plugamos na vida, nós não conectamos nessa rede sistêmica que é a consciência sistêmica. Nós ficamos separados. E quando nós ficamos separados, nós perdemos força. E viver se torna um desafio. O sentido da vida começa a se construir a partir do pertencimento. E pertencimento começa a existir na família de origem. Então, a relação dessa criança com esses pais é fundamental para que essa lógica possa se consolidar. Sem os pais terem a conexão com o filho e o filho ter a conexão com os pais, nós não vamos experimentar o pertencimento. E isso é transposto para as próximas fases da vida. Nas próximas fases da vida, nós vamos reproduzindo as dinâmicas que nós aprendemos no início. Não quer dizer que eu não possa aprender, ter a percepção e mudar os meus posicionamentos. É possível. É possível que eu consiga ir caminhando na vida e ir tomando mais da vida, mas isso vai se dar de uma forma mais atenta e, portanto, requer maturidade. É difícil para a criança que está caminhando na sua consolidação como indivíduo ter essas percepções e avançar dentro dessas percepções. É muito desafiador. A criança, ela não vai, em regra, conseguir fazer esse movimento sozinha. E, de novo, são os pais ali presentes no dia a dia que conseguem observar e perceber quando essa criança precisa de um auxílio. A dica que eu sempre dou aqui para quem tem criança pequena ainda na volta é: essa criança dá trabalho, ela apronta, ela faz tudo que ela tem vontade, ela é solta, ela é livre, ela é fluida. Então essa criança está segura. A criança que é muito quietinha, a criança que faz tudo sozinha, a criança que não dá trabalho, a criança que é muito independente, muito madura, é a criança que entendeu que não pode ser criança. É a criança que entendeu que então ela precisa amadurecer e se virar sozinha. Percebam isso. A gente muitas vezes elogia aquela criança que é mais madura, a gente gosta da criança que, de uma forma geral, a criança que ela vai e ela tem um comportamento quase de um mini adulto. Isso não é saudável, gente. O saudável é a criança ser criança. É a criança não pular etapas. É a criança viver o processo emocional dela. Quando eu posso viver o meu processo emocional, eu posso experimentar as consequências das minhas ações de uma forma mais livre. Eu tenho menos medo. Eu posso, então, criança, explorar o mundo, porque as consequências de uma criança explorando o mundo são mínimas. As consequências de uma criança explorando o mundo são regidas e lidadas pelos pais que guarnecem essa criança. E, portanto, ela pode se desenvolver, ela pode descobrir o que é a raiva, ela pode, através da descoberta, até bater um amiguinho, ela pode externar.
todas as emoções. E essas emoções, elas precisam ser acolhidas. Gente, isso é tomar a vida. Eu preciso viver livre para tomar a vida. Quando eu não posso viver livre, eu não tomo a vida. E eu vou desenvolvendo medo da vida, medo de ser eu mesmo, medo de me manifestar, medo de viver as minhas emoções, é medo da vida. Essa relação que nós temos entre ser quem nós somos e vivenciar as nossas experiências é determinada diretamente pelo quanto nós tomamos de vida. E isso, vou reforçar para vocês, começa na primeira infância. Então, o nosso reflexo hoje, ele começa no início da vida. E esse início da vida, na maior parte das vezes, na maioria das pessoas, nós não temos memórias concretas. Na maioria das pessoas, não tem memória de 2, 3, 4 anos, porque não é um período que o consciente esteja regendo, é um período muito emocional. E, portanto, é aqui que nasce esse domínio do inconsciente sobre nós. A camada inconsciente das experiências, daquilo que eu recebi dos meus pais, daquilo que eu vivi no início da vida, nunca veio para o consciente. Então, não faz parte da construção do sujeito, da individualidade, do eu, enquanto informação consciente. Nós não sabemos, e nós não sabemos que não sabemos. Nós só nos movimentamos. Nós temos uma total ignorância sobre tudo isso. E aí nós vamos para a adolescência, já vou ler as perguntas de vocês. Nós vamos para a adolescência, e a adolescência é momento de ruptura. Que rupturas? É momento de afastar um pouco dos pais para consolidar uma individualidade. Isso é uma outra fase do tomar a vida. Então, quando os meus pais deixam de ser tudo para mim, e hoje mais cedo, né? Adolescente, é exagero. Uma criança com 9, 10 anos, ela já está fazendo isso. Se afastando dos pais e indo em direção ao mundo, à vida, os amiguinhos, as coisas que interessam. Quando a criança faz esse movimento, ela precisa ainda ser protegida. Mesmo que ela vire para esse pai e para essa mãe, e ela diga: Eu te odeio. Não importa. Esse pai e essa mãe não estão nessa função para serem amados. Esse pai e essa mãe estão nessa função a serviço da vida, a vida que aquela criança recebeu deles. Então, os pais, nessa fase, eles sustentam a criança, agora jovem, adolescente, tomar mais da vida. E nisso, nós precisamos de limite. Aqui é onde o tomar mais da vida encontra o limite. Não vai ser tudo do meu jeito. Não vai ser tudo como eu quero. Não vai ser tudo com base na minha individualidade. Aqui nós aprendemos muito sobre o coletivo. Eu diria para vocês que o grande aprendizado sobre o coletivo está no período da adolescência e início da vida adulta. É aqui que nós precisamos aprender a olhar para aquilo que é maior, olhar para o outro e aceitarmos a legitimidade de tudo isso. É aceitar olhar para uma professora, para uma mãe, para um pai e reconhecer que aquela pessoa viveu mais. Então talvez ela saiba do que ela está falando. É difícil racionalmente o jovem fazer isso, mas se essa pessoa, esse adulto, se posiciona desse modo, a alma dele tem força para fazer com que a alma dessa criança, jovem agora, sinta. Então esse respeito ele é inconsciente. Só que se eu próprio sou um adolescente, mesmo aos 40 anos, diante de um outro adolescente, ele não vai sentir segurança. Ele não vai reconhecer hierarquia.
Gente, hierarquia é determinante. Um adolescente, principalmente no início da adolescência, ele não tem discernimento, embora ele pareça ter, ele não tem. Ele não tem maturidade, ele não está emocionalmente desenvolvido e, portanto, ele não tem discernimento. Ele não reconhece a hierarquia, ele não vai acreditar nas orientações dos pais. Ele não vai acreditar naquilo que os pais estão dizendo para ele. E aí, quando vem um amigo ou uma outra pessoa e seduz esse jovem, ele cai na sedução, porque ele não reconhece a hierarquia dos pais. Então, ele não reconhece certo e errado. Então, ele não toma da vida aquilo que ele precisa tomar. Percebam, portanto, quanto no início da vida é fundamental a convivência entre pais e filhos. É fundamental, essencialmente, perceber que o quanto de vida nós tomamos é o quanto nós fomos autorizados lá atrás, adolescência e infância. São ciclos, minha gente, de 7 em 7 anos. Nós vivemos setênios emocionais, do 0 ao 7, do 7 aos 14, dos 14 aos 21. Esses 3 setênios, eles consolidam o quanto de vida nós tomamos. Se eu tenho pais que têm medo da vida, esses pais me reprimem, me ensinam que eu não posso experienciar e não posso tomar a vida. Então eu cresço reprimido. E quando eu cresço reprimido, eu cresço fora da exploração do meu próprio potencial. Eu vou desenvolver uma versão limitada de mim. Essa versão limitada de mim, ela vai para os meus relacionamentos e ela vai para o meu profissional financeiro. As possibilidades que eu cogito para minha vida, elas estão diretamente ligadas com aquilo que eu tomei de vida. Se eu tomei muito amor, mesmo vindo de uma família humilde, eu posso ir muito longe profissionalmente. Eu posso superar todos esses limites, porque eu tenho a base do amor sustentando a minha alma, o meu desenvolvimento. Eu tomei da vida. Tomei dos pais, então posso tomar da vida. Se eu não tenho, eu não tomo, e é aqui que se constrói escassez. Escassez de amor e escassez de dinheiro. Escassez é falta, é carência. Ou seja, o que eu não tomei emocionalmente da vida no início começa a refletir nas minhas posturas frente à vida na minha adolescência e juventude. Que é quando eu faço o quê? Quando eu faço as escolhas que vão determinar o que eu vou viver profissionalmente, por exemplo, e o que eu vou viver no mundo dos relacionamentos amorosos. Então, aquilo que nós vivenciamos ao longo das nossas vidas é muito diretamente proporcional ao que nós vivenciamos nesses 3 primeiros ciclos. Deixa eu ver as perguntas de vocês enquanto eu fui falando. A Ana falou com a gente aqui. A Márcia também, a Marlene, boa noite. A Ana, que saudades de encontros. Te agradeço, Jonas, bem-vinda. Que bom que está de volta esse ano, no nosso terceiro ano juntos. Aqui temos uma pergunta. Boa noite. Primeira vez que participo. Meu nome é Vanessa. Muito clareza, entendendo a minha ansiedade e o meu medo apavorante no conflito com o dinheiro. Não me sinto segura. Vanessa, é exatamente isso que vai acontecer. Então, aquilo que não foi vivido de segurança na família de origem, não foi vivido de segurança talvez nem pelos próprios pais, tu transporta para um símbolo que pode te trazer segurança. Que símbolo é esse? Dinheiro. Dinheiro costuma ter o peso da segurança embutido nele. Nós representamos a segurança no dinheiro, só que essa segurança ela é emocional.
Então, mesmo tendo dinheiro, muitas vezes eu não me sinto segura, porque eu posso perder o dinheiro. Se eu colocar, concordo, aposto que vocês vão concordar comigo. Se eu colocar a minha segurança naquilo que não vai funcionar necessariamente de forma segura para o resto da minha vida, eu não vou ficar seguro igual. O dinheiro que eu tenho eu posso perder. O trabalho que eu tenho eu posso perder. Tudo que pode perder, que pode acabar, que pode se encerrar, não é suficiente para me gerar segurança. Então é uma ideia de segurança e não uma segurança propriamente dita. E isso vai acontecer em todos os movimentos de compensação, que é o que nós fazemos quando nós temos uma carência, uma falta, nós não tomamos da vida lá atrás, no início, nós projetamos isso nos elementos que a vida vai nos trazendo. E dinheiro e relacionamento amoroso são os dois campos que nós mais projetamos. Então, aquilo que eu não tomei de vida vai refletir principalmente no dinheiro e no relacionamento amoroso. Vanessa, eu vi que tu levantou a mão aí. Coloca no chat para nós, para a gente não perder o nosso fluxo. Eu vou lendo aqui. A Nádia. Quando a mãe morre, quando somos pequenos e não temos muitas lembranças ou convivências. Nádia, a morte dos pais quando nós somos pequenos ou a interrupção do convívio são os casos mais graves e mais difíceis das constelações. Isso se chama amor interrompido. Significa que essa criança, ela perdeu o acesso ao amor. Muitas vezes envolve um trauma junto. E nessa perda, essa criança ela não consegue conectar com esse amor. Na maioria absoluta das vezes, essa criança se desenvolve dentro de um mecanismo de sobrevivência. E aí, quando adulta, terapeuticamente, isso tem que ser revertido na maioria absoluta das vezes. Pode que em algum momento, algum amor, de algum modo, supra essa criança consiga se sentir amada. Mas na maioria absoluta das vezes, o que vai acontecer com o amor interrompido é a quebra do vínculo. E essa criança vai precisar trabalhar isso terapeuticamente mais para frente, dentro de um processo de se permitindo se sentir amado. E aproveitando essa pergunta da Nádia, eu trago um outro questionamento para vocês. A sensação de ser amado e a sensação de conseguir receber amor. Examinem se vocês se sentiram ou se sentem amados e se vocês conseguem receber amor. Ou se é difícil. Percebam se é difícil receber um carinho, um abraço, um elogio, um gesto. Percebam se é difícil. Aqui vocês já estão nos mostrando a dificuldade com pertencimento. Quem pertence, troca com naturalidade. Quem pertence, toma da vida e está disponível para trocar. Quem não pertence, não está disponível para trocar. E nós vamos evoluir nessa percepção aqui. Deixa eu só terminar as perguntas. A Paula, Jonas, lembrei de episódio. Quando meu pai foi ver minha mãe e meu irmão recém-nascido no hospital, ele me deixou com meus irmãos no carro. Fiquei com medo e comecei a gritar chamando por ele, e meus irmãos ficaram rindo de mim. Isso pode refletir nessa questão de segurança? Paula, pode. Veja bem, isso é um ótimo exemplo aqui para nós que estamos estudando isso. Esse episódio, essa criança só sentiu esse medo porque ela já não tinha segurança. Então, essa criança Paula aqui, que sentiu esse medo todo, ela já questionava a segurança. Faz uma reflexão aí no teu coração e percebe se a tua segurança nessa fase não era a mãe. E aí, quando o pai te deixa, tu fica sem ninguém, porque no fundo a referência deveria ser a mãe. E aí, tu já estava insegura. Por isso que esses episódios acontecem. O observador, ele sempre já está com a informação. E a situação concreta da vida é só a experiência daquela informação que já estava dentro dele. Senão, tu não observaria como medo.
Tu não iria para essa experiência se essa informação já não tivesse em ti. A informação constrói a experiência e então tu vislumbra essa experiência que foi traumática, porque tu lembra até hoje, através do medo que já existia em ti. Essa é a lógica de um autoconhecimento na visão sistêmica. Começa antes de acontecer a situação. Está na nossa consciência já. O observador ele já tem a informação. E então ele experiencia e ele observa aquela experiência de acordo com o que ele já é, com o que ele já tem. Isso já faz parte dele. Por isso que na maior parte absoluta daquilo que nós vamos viver, nós só vivemos o que nós já acreditamos, o que já consta na nossa consciência, porque a experiência só existe com base naquilo que eu observo. E esse conceito, observação, é o modo como eu me coloco na vida, a minha postura na vida. A Renata Moura. E a criança que foi criada por várias famílias, porque a mãe tinha que trabalhar. Renata, aí é que tá. Se essa mãe, no tempo que ela estava com essa criança, ela conseguia suprir as necessidades emocionais dessa criança, tá tudo certo. A ausência do tempo, ela não é tão importante para nós. É mais a entrega emocional. Eu tenho um exemplo de uma mentorada em que um dia ela me disse assim: meu pai era muito presente. Meu pai estava sempre brincando comigo, meu pai estava sempre na minha volta, meu pai era um paizão. E num outro dia ela me disse: meu pai era caminhoneiro e viajou a minha infância inteira. E aí eu pensei: peraí, temos uma incoerência aqui. Como assim o pai era presente, era amigão, estava sempre contigo e viajou a tua infância inteira porque era caminhoneiro? Aí ela parou para pensar. E ela me disse: realmente, ele estava junto comigo nos finais de semana quando ele estava em casa. Mas para mim era o suficiente. Porque no momento em que ele estava, ele realmente estava. Então, Renata, não necessariamente a mãe que trabalha e o filho fica sendo cuidado por várias pessoas e várias famílias, isso vai prejudicar o que esse filho toma. Depende do que a mãe consegue ofertar e do que essa criança consegue tomar. Agora eu te digo assim: se essa mãe chega exausta em casa e esse filho tá vendo, criança não é burra, gente. Criança, na verdade, é mais esperta que a gente. Vocês acham que essa criança vai querer dar trabalho? Que ela vai exigir dessa mãe o amor, o carinho e a atenção? Ela não vai. Ela tá vendo. Então ela vai tentar poupar a mãe. Isso na maioria absoluta dos casos, não sempre. Vai depender da postura emocional da mãe frente a esse cansaço. Se for um cansaço físico, tudo certo. Para a criança é normal, quando ela brinca, ela também fica cansada. Agora, se é um cansaço emocional, se essa criança se percebe um peso, talvez ela deixe de tomar o amor por perceber o sacrifício da mãe. E talvez ela também aprenda que a vida é sobre sacrifícios. E se a vida é sobre sacrifícios, eu quero tomar mais da vida. Já estou dando um spoiler aqui, já atropelei os assuntos. Mas um dos movimentos que mais faz nós não querermos tomar mais da vida, cadê a Sheila? Estou vendo a Sheila. É quando eu tô vendo e sentindo o sofrimento. O sofrimento e a crença de que não tem como viver sem o sofrimento me faz não querer mais da vida. Porque quanto mais vida, mais sofrimento. Um outro exemplo é em relação às perdas. Quanto mais eu conquisto, mais eu posso perder,
Então eu posso desistir conscientemente de conquistar para não experimentar o sofrimento da perda. Isso são estratégias inconscientes de enfrentamento do sofrimento. E é o que eu quero desmanchar hoje aqui em nós, para a gente muitas vezes perceber que nós não tomamos mais vida por medo do negativo que vem junto. Porque a vida ela traz tudo. Ela não traz só o positivo, ela traz o negativo junto. E muitas vezes, principalmente pessoas como nós que já estamos num processo de autoconhecimento, já estamos nos descobrindo a disponibilidade, o ir para a vida, às vezes a gente tranca justamente por saber o que vem e a gente resiste. E isso é uma grande estratégia. Uma grande estratégia, muitas vezes até consciente, até uma escolha consciente. E não tem certo e errado, lembram disso. É só nós estarmos conscientes das consequências. Então, o resistir à vida pode ser mais sofrido do que estar nela e sofrer. E aí, se tá ruim resistindo, a gente vai ter que pagar para ver, Sheila. A gente vai ter que ir lá na piscina mais um pouquinho para ver de perto. Eu tô falando com a Sheila que a gente trocou uma ideia essa semana sobre isso. É muito sobre o medo de sofrer nos impedindo de tomar mais da vida. Quanto mais eu vejo as pessoas mergulhando no autoconhecimento, tem um momento em que essa ficha cai e a gente para. É um processo de escolha. Só estou provocando vocês para vocês perceberem que não é só por trauma, não é só por dificuldade com os pais, que nós temos muitas vezes uma restrição no tomar a vida. Muitas vezes é sobre nós. Respondi a Renata. Aí tem alguém aqui que não colocou, não está com o nome, está com o fone 2 diz assim: Sinto isso. Como reverter isso depois de adulta? Tudo aquilo que nós temos de dificuldade de tomar a vida, tudo isso que nós temos de dificuldade com carência e com amor, a gente precisa olhar para as nossas necessidades e tirar da terceirização, tirar da responsabilidade dos pais. A gente enxerga, a gente vê o que os pais puderam, o que eles conseguiram, o que eles não conseguiram. A gente compreende sem um olhar tão crítico, tão julgador. Eles também foram filhos, eles também viveram as suas histórias. E a gente precisa puxar para nós. Certo, a minha vida foi assim. Eu vivi tudo isso na minha infância. E o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer por mim agora? Nós somos os adultos dessa história agora, certo? Nós não temos mais adultos que cuidam de nós. Então, a primeira coisa e o primeiro passo para tomar a vida é parar de querer ser cuidado, parar de querer que os outros cuidem de mim. De quem nós cuidamos, gente? Nós cuidamos de crianças que são incapazes de fazer isso na totalidade por si mesmos, e nós cuidamos de doentes. O resto das pessoas dá conta da sua vida, certo? O resto das pessoas dá conta da sua vida. E o que eu mais vejo nos relacionamentos amorosos, meninas não briguem comigo. O que eu mais vejo nos relacionamentos amorosos, cadê a Paula Lopresti? O que eu mais vejo nas mulheres nos relacionamentos amorosos é elas me dizerem que elas querem um companheiro que cuide delas. Cuidado. Um companheiro que cuida é um pai.
um companheiro que é a referência, um companheiro que provê tudo, um companheiro. A gente tem vivenciado uma ideia muito grande, uma massificação dessa ideia do masculino, do provedor, etc. Concordo contigo com tudo. O homem ele tem que ter essa capacidade, mas não é para cuidar da esposa companheira como se ela fosse uma filha. Ela é tão grande quanto. Ela dá tão conta tanto. E o que eles vão fazer é amparar um ao outro, somar esforços. Dois grandes juntos são uma potência. Um grande que cuida de um pequeno não funciona. Seja a mulher cuidando do homem, homens também que buscam uma mulher que cuida deles, são homens que buscam uma mãe. Não, nós não buscamos cuidado, nós buscamos parceria e amparo. Aquela pessoa, e o limite para isso, gente, é: eu vou ser o companheiro da Dodô e eu não vou fazer por ela o que é dela, mas eu vou estar do lado dela dizendo: vamos que eu vou contigo. Essa é a postura. É a postura do amparo, da participação, da troca. Mas o cuidado, ele requer que alguém faça por mim. E quando alguém faz por mim, eu não faço o que eu deveria fazer. E isso significa eu não estou na minha vida. Então, hoje, adultos, que foi a pergunta ela fez aqui para mim, a primeira coisa que nós precisamos fazer para tomar a nossa vida é parar de colocar no outro, parar de querer que o outro resolva, parar de querer que o outro decida, parar de querer que o outro cuide. É sobre nós, é a nossa vida. Consegue me compreender? Óbvio que tem situações que são do outro e o outro tem que decidir sobre a vida dele. Não me refiro a isso. Me refiro àquilo que é nosso. Uma maturidade emocional, espiritual, psicológica requer a percepção de que viver é trabalhoso, gente. Não necessariamente é difícil, mas é trabalhoso. Requer que eu esteja presente o tempo inteiro. Cada vez que eu não estou presente na minha vida, eu me abandonei. Cada vez que eu não estou presente nas minhas decisões, eu me abandonei. E isso é o oposto do tomar a vida. Então eu tomo a vida quando eu vejo tudo, eu decido tudo, eu me envolvo em tudo que é meu. É meu, é a minha vida. Eu não coloco isso na responsabilidade de ninguém. E aí eu queria que vocês vissem e refletissem. Tô vendo a cara da Samantha parada me olhando aqui. Eu queria que vocês vissem e refletissem o quanto vocês terceirizam. E eu falo vocês, mas eu estou junto nisso. É um processo natural. Enquanto tem carência, nós queremos ser cuidados. Enquanto nós queremos ser cuidados, nós buscamos alguém para cuidar de nós. O quanto nós terceirizamos, às vezes, coisas simples. Lembre enquanto conhecimento sistêmico sobre o simples. É nas pequenas dinâmicas que nós vemos o nosso funcionamento. Quando é algo grande, eu estou muito atento, eu tenho muito senso crítico e intencionalidade me dizendo o que fazer e o que não fazer. É na pequena dinâmica que eu vejo como eu realmente funciono. Então, percebam como às vezes vocês não querem aprender algo, como vocês não querem tomar aquela situação, como vocês querem que alguém resolva para vocês. Percebam essa postura nas pequenas coisas. Às vezes eu não quero aprender a mexer num aplicativo novo. Às vezes eu quero que um filho ou uma filha resolva para mim o aplicativo do banco, a internet. Estou usando um exemplo bobo aqui da minha mãe.
Às vezes eu quero que alguém resolva essas coisas para mim. Essa postura é um alerta. Isso significa que nós estamos terceirizando a responsabilidade. Eu posso pedir para alguém resolver para mim algo, não entendam mal, não sejamos radicais, mas eu preciso estar disponível para ter domínio sobre aquilo. Eu sei fazer, eu sei supervisionar quem está fazendo, eu tenho domínio sobre essa situação. Mas a Angelita pode fazer para mim, mas eu tenho domínio sobre isso. Eu não simplesmente entrego para ela. E se vocês forem perceber, nós entregamos muitas coisas. Nós entregamos muito para os outros. Eu vejo, e aqui falando para vocês do meu histórico como advogado, como consultor das empresas, e até mesmo como nessa função de constelador terapeuta, muitas vezes a pessoa quer que eu decida por ela, em todas essas funções. O que é o melhor investimento para fazer na empresa, a melhor solução para o conflito e uma decisão de cunho pessoal. Muitas vezes nós buscamos auxílio para que alguém decida por nós. Gente, isso é o contrário do tomar a vida. O contrário do tomar a vida é o entregar para o outro. Como é a maioria dos processos terapêuticos que estão dentro desse eixo da ordem? Nós recebemos a pessoa nos traz a sua queixa, nós mostramos o que existe inconsciente e a pessoa toma o que é dela. E então, quando for hora, essa pessoa vai agir. Não é sobre entregar a vida para o outro. Então, o primeiro elemento que eu quero que vocês observem em vocês é justamente o quanto vocês querem ser cuidados. O segundo é o quanto vocês não querem receber, tomar, ver a responsabilidade de vocês por tudo na vida de vocês. O quanto, de uma forma geral, a gente está entregando a responsabilidade. De novo, não sejamos literais. Eu estou descrevendo a postura. Eu não preciso eu mesmo limpar a minha casa. Eu posso contratar alguém para fazer isso. Mas eu não estou terceirizando a gestão da minha casa. Quem decide qual é o produto que vai ser usado na limpeza, como vai ser a limpeza, o que for, sou eu. Eu escolho com base no que eu gosto. E a pessoa executa para mim. Entendem? O poder é meu ainda. Isso é tomar a vida. E agora imaginem isso em tudo, o tempo inteiro, o que nos leva diretamente para a nossa relação com os outros. O quanto eu consigo viver por mim e o quanto eu preciso, lembrem, preciso fazer pelo outro para me sentir amado, pertencente, visto, reconhecido. O quanto eu faço mais pelo outro do que por mim. Quanto. Nós precisamos estar atentos a isso. É sobre posicionamento. Eu posso ceder. Eu posso sair com a Lili e ir onde a Lili quer ir, mesmo que eu não esteja muito afim. Mas eu sei o que eu quero e eu estou fazendo isso cedendo para estar com ela. E em determinado momento na nossa relação, ela vai fazer o mesmo por mim. Troca, um cedendo pelo outro. Agora, eu silencio a minha vontade porque eu sinto.
que eu não posso fazer o que eu quero, porque eu tenho que agradá-la, porque eu preciso dela. Eu não posso fazer algo que venha desagradá-la e então eu venha perdê-la. Isso também é uma postura contrária ao tomar a vida. Toma a vida quem se posiciona. E não entendam se posicionar com dizer tudo o que quer. Não entendam se posicionar com o seu hostil, ser grosseiro. Não é sobre isso. É sobre respeitar os próprios limites e privilegiar as próprias necessidades. Então, eu não busco ser cuidado porque eu dou conta. Eu não entrego o que é meu para ninguém resolver porque eu sou adulto e a responsabilidade é minha. E eu não me submeto ao outro porque eu tenho consciência da minha necessidade. Eu posso ceder quando faz sentido para mim. Três posturas essenciais que fazem vocês saírem daqui hoje tomando a vida de vocês. O que impede? Medo. Medo impede. Medo impede que eu seja eu mesmo. E aí voltamos no pertencimento. Tem uma estatística de um estudo que foi feito por uma universidade americana, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas eu estava lendo isso há 3 semanas atrás, que descreveu os maiores medos dos seres humanos. O primeiro deles é o medo da morte. O segundo deles é o medo de falar em público. Estatisticamente, esse é o segundo medo maior. Eu jurava que era medo de altura, que era um outro medo desse tipo. Ah, ah. Medo de falar em público. Medo de se expor. Qual é o medo que está por trás? Exclusão, rejeição, julgamento. Vocês entendem como é tudo sobre pertencimento? Eu deixo de ser eu mesmo para pertencer. Isso é tão louco, porque se eu não for eu mesmo, eu não estou pertencendo. Eu estou vivendo como um personagem, não sou eu. Mas ainda assim, me é mais confortável para estar no meio das pessoas, não ser eu mesmo. Portanto, nós estamos lidando aqui com uma camada, gente, de tomar a vida que é o medo da rejeição, o medo da desaprovação. E tudo isso começa com uma pessoa, mamãe. Vida é mamãe, pertencimento é mamãe. Portanto, a mamãe é essencial para nós. E aí a minha provocação de novo para vocês. Vocês aceitam a mamãe de vocês como ela é? A mamãe pode ser como ela é? Eu permito que ela seja? Ou eu julgo a minha mamãe? Eu sei que o movimento natural dos processos terapêuticos é como a tua mãe foi contigo. Mas nós somos grandes agora. Nós estamos tomando a nossa vida. Como nós somos com a nossa mãe? A vida não nos trata como a mãe nos tratou. A vida nos trata como nós tratamos a mãe. É um reflexo. A vida não nos trata como a mãe nos tratou. A vida nos trata como nós tratamos a mãe. Portanto, tomar a vida é tomar a mãe como ela é ou foi. Gente, isso não quer dizer que nós vamos passar pano e que nós vamos sublimar.
mães que foram agressivas, mães que fizeram coisas sérias com seus filhos. Não é isso. Não me entendam mal. Mas é sobre reconhecer aquele símbolo. Mesmo se ela te tratou mal a vida inteira, isso representativamente é menor do que o gesto dela ter te dado a vida. Te carregou no corpo dela, dividiu o próprio corpo, renunciou à individualidade e te deu o direito de viver. É esse o reconhecimento. Isso precisa ser maior do que tudo que a mamãe fez. Precisa. E, de novo, não quer dizer que eu tenho que ir na minha mãe que me agrediu a minha vida inteira e me jogar nos pés dela. Não é isso. É aqui dentro. É dentro. É reconhecer a grandiosidade da vida que nós temos. Vem dela. E isso dá o direito dela pertencer, não importa o que ela fez, não importa o que ela foi. Se ela pode pertencer, não importando o que ela fez, não importando o que ela foi, vocês também podem. Fim do medo da rejeição. O amor incondicional da mãe está representado na gestação e no dar a vida. O que vem depois, gente, o Bert já dizia, é bônus. Se a mãe consegue cuidar ao longo da vida, maravilhoso. Queria que todos nós tivéssemos tido essa oportunidade, mas muitos não tivemos. Muitos tivemos uma mãe que tinha pouco para ela, talvez, e reproduziu esse pouco. Muitos tivemos uma mãe que recebeu rigidez e então demonstrava amor como rigidez, e aí foi muito crítica, muito julgadora, muito desaprovadora e gerou dores em nós. Todas essas camadas psicológicas do que foi vivido com a mãe precisam ser menores do que o reconhecimento da vida que elas nos deram. Quando nós reconhecemos e aceitamos a mãe como ela é ou como ela foi, nós estamos livres para tomar a vida. Se nós estamos vivos, minha gente, e estamos aqui, não estou vendo nenhum desencarnado aqui na sala do Zoom, pelo menos, então, nós tomamos a vida. No momento não estou vendo, né? Não sei. Nós tomamos a vida. E se nós tomamos a vida biologicamente falando, hoje, juntos, nós temos que tomar espiritualmente falando. E espiritualmente falando significa ir além da relação, ir além do individual, ir além das minhas expectativas, ir na essência, na fonte, no que é essencial. Para quem não aprofundou ainda os estudos dentro da ciência sistêmica, eu tenho aqui, estou vendo a Paula, a Sheila, a Carmen, a Fernanda, a Isabel, a Rosane, a Paula Lopresti, a Lili, a Sabrina, que já se aprofundaram, a Magali, que já se aprofundaram dentro desse conhecimento, já sabem. O essencial é simples. E o que realmente importa é o essencial. Todo o resto de idealizações não pode ser tão importante, minha gente. Se for, é o que torna a vida sofrida, é o que torna a vida dura.
é o que torna a vida difícil, é o que torna a vida escassa, é o que torna a vida muito aquém do que ela pode ser. Então, uma última provocação antes de eu ler o resto das perguntas e fazer o movimento é: vocês recebem gratidão das pessoas ou as pessoas são ingratas com vocês? As pessoas reconhecem vocês? Elas reconhecem o que vocês fazem? Elas enxergam vocês como vocês realmente são? Ou elas enxergam vocês como outras pessoas? Observem primeiro nas relações mais íntimas, maridos, filhos, irmãos, pais, e depois ampliem as relações mais superficiais. Como é? Percebam no trabalho se tem reconhecimento, se tem valorização. Não em termos de vaidade, gente, não é nessa linha. É numa linha de vocês serem vistos e vistas como sujeitos legítimos de troca. Se tem isso, então já tem um pouquinho de vida. Então, umas doses de vida vocês já tomaram. A vida recompensa quem é grato. Quem é grato à vida. A vida recompensa quem é grato. E para ser grato à vida, eu preciso ser grato à vida que a minha mãe me deu. E eu preciso reconhecer, independentemente de qualquer coisa, independentemente de como foi conduzida a criação, etc. E eu sei que tem aqui, eu tô vendo vocês, eu tô vendo e lembrando de muitas histórias muito doídas, de muitas mulheres que não conseguiram demonstrar esse amor no aspecto relacional. Esse amor é secundário. E eu só tomo realmente a minha vida quando eu reconheço que o verdadeiro amor que importa e potencializa nós é o amor de dar a vida. E, portanto, não é sobre mamãe. A culpa não é da mamãe. A responsabilidade não é das mães, é dos filhos. Como eu recebo a dádiva que me deram? Como uma dádiva ou como uma dívida? Como eu recebo? Se eu receber como uma dádiva, eu multiplico, eu prospero, eu vivo amor, eu vivo sucesso, eu vivo abundância. Se eu recebo como uma dívida, como se eu precisasse sempre de mais, como algo insuficiente, é isso que a vida vai trazer para mim. Insuficiência, escassez, desamor. Então estamos hoje aqui juntos para tomar a vida, e isso significa que estamos hoje aqui juntos para absolver as nossas mães. Absolver as nossas mães de todos os julgamentos que nós fizemos a elas. Absolver as nossas mães da exclusão que nós impusemos a elas. Absolver as nossas mães, talvez, das injustiças que nós cometemos com elas. E quando nós absolvemos as nossas mães, nós podemos nos absolver também. E então não estamos mais em culpa e inocência, estamos em equilíbrio. E aí podemos tomar as nossas vidas. Então eu queria convidá-los a fecharem os olhos, fecharem os olhos e sentirem as mães de vocês. Mesmo que seja doído, mesmo que seja desconfortável, mesmo que seja angustiante, no máximo que for possível, fechem os olhos e sintam as mães de vocês. Vocês não precisam repetir o que eu vou dizer.
Eu não olhei, mãe, para tudo o que tu fizestes por mim. Eu não olhei, mãe, para o amor incondicional em ti. Eu olhei, mãe, para aquilo que eu queria receber. Eu olhei, mãe, para aquilo que eu queria que tu fosse. Eu olhei, mãe, para minha idealização, para minha ideia de criança, para minha ideia de relações. E eu sinto muito. Hoje, como adulto, como adulta, eu vejo, mãe, que é exigido das mães a perfeição. É exigido das mães que vocês saibam amar, que vocês se sacrifiquem pelos filhos, que vocês nos deem tudo. É exigido de vocês demais. E assim como todos, eu exigi demais de ti. E eu sinto muito. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito que eu não tenha tido instrumentos internos para compreender a tua dor. Eu sinto muito, mãe, que eu tenha sido veículo de tu vivenciar a tua dor. Eu te sinto muito, mãe, se eu tenha sido uma representação daquilo que doeu em ti, daquilo que tu não pôde viver e daquilo que tu precisavas extravasar. Eu sinto muito, mãe. Eu sinto muito por todas as nossas dinâmicas disfuncionais, as nossas dinâmicas onde nós fomos qualquer coisa diferente de mãe e filho, mãe e filha. Hoje, mãe, eu retorno emocionalmente para o que é essencial. Eu retorno espiritualmente para o que realmente importa. E eu te absolvo, mãe, de todos os meus julgamentos. E eu vejo, mãe, a grandeza de dar a vida. E eu recebo, mãe, tudo que eu não recebi por raiva de ti, tudo que eu não recebi por medo de ti, tudo que eu não recebi por birra, tudo que eu não recebi por te julgar, tudo que eu não recebi por medo de ficar igual a ti, tudo que eu não recebi por medo de repetir a tua história, tudo que eu não recebi para te poupar, tudo, mãe, que eu não recebi eu recebo agora. Eu me abro incondicionalmente para ti, mãe. E quando eu me abro incondicionalmente para ti, eu me abro para a vida. A vida pode ter um lugar em mim. Eu sou a vida. Eu estou a serviço da vida. É a vida que me conduz. O sentido da vida é ser conduzida por ela, é ser una com a vida. E hoje, mãe, eu pertenço, eu posso ser eu. Eu dou vida, voz e manifestação à minha essência. Hoje, mãe, eu sou tudo que eu sou. E eu transbordo vida, mãe.
Eu transbordo amor, mãe. Eu reconheço o amor incondicional, mesmo nas mães que não querem os filhos. Quando elas os têm, é amor incondicional. E juntos aqui hoje, como se nós pudéssemos dar as mãos, se sintam conectados com esse grupo. Nós vamos nos dar as mãos espiritualmente e nós vamos irradiar esse amor e essa gratidão para todas as mães desse planeta, todas as mães que são julgadas, exigidas, todas as mães que estão exaustas, todas as mães que não sustentam mais. Nós vamos absolvê-las também. Vocês são as mães. Nada vai mudar isso. Vocês não precisam ser perfeitas. Vocês podem ser também quem vocês são. E nós liberamos todas as mães de filhos adultos para voltarem a serem mulheres. Vocês podem continuar vivendo. Vocês não precisam matar a mulher em vocês. A maternidade é uma função. Vocês cumpriram o essencial. Vocês podem viver. Nós absolvemos as mães que se culpam, que se punem, que se julgam. E as mulheres aqui presentes, que são mães, se absolvam, se absolvam daquilo que vocês estavam sendo guiadas pelo melhor que vocês podiam. É sobre como o filho toma também, não é apenas sobre como a mãe dá. Acolham as mães desse grupo, acolham as mães dessa humanidade como um todo, acolham as mães de vocês. E então se libertem das amarras que nos fazem rejeitar a vida que nós queremos tomar. E percebam que todo esse tempo a vida estava disponível. Percebam que a vida nunca desistiu de vocês. A vida sempre deu um jeito. Sempre deu um jeito. A vida sempre esteve com vocês para gerar mais vida. E hoje vocês autorizam a vida a inundar vocês, transbordar vocês e gerar mais vida. Mentalmente, eu queria que vocês repetissem: eu tomo a minha vida e farei algo de bom com ela, mãe, por amor a ti. Viverei o que tu não pôde viver, por amor a ti. Viverei tudo o que faz sentido para ti, por amor a ti. A minha retribuição, mãe, a vida que tu me destes, é tomá-la por inteiro e me libertar para viver tudo o que eu sou.
e para tudo aquilo que me impede de viver tudo o que eu sou e o que eu vim para viver, para aquilo que me impede de tomar a minha vida. Eu sinto muito, me perdoem, gratidão e eu amo todos vocês. Em especial, eu te amo, mamãe. Respirando fundo, se permitindo sentir, sem conter, deixando vir o que precisa vir. Já teve muita repressão ao longo da vida. Não precisamos mais. Eu tô, enquanto vocês tornam, eu vou tirar três cartas aqui para o nosso movimento. A primeira, eu reconheço o quanto você foi importante para mim. Percebam o campo nos mostrando o efeito coletivo de nós reconhecermos o quanto as nossas mamães foram importantes para nós, nos dando a vida. Por favor, me olhe com bons olhos. Esse é o pedido da criança, que se liberta para viver por si como adulta. E a última, qualquer conflito é o início da solução. Todos os conflitos que nós vivemos, eles são um caminho para uma solução. Os conflitos que hoje estão presentes nas vidas de vocês, eles são um caminho para a solução. E esse caminho nos liberta. Sintam essas mamães, independentemente de tudo como foi. Isso vai libertar vocês. Enquanto vocês vão voltando aí, deixa eu ler as perguntas. A Vanessa complementou aqui. Com esta clareza do que não tomei da vida, como posso mudar isso? Tenho trava, vejo ciclos aprisionado ao ciclo da escassez financeira. Tenho a sensação de medo apavorante quando vejo dinheiro, tendo ele na conta ou não, só de ver me apavoro. Vanessa, é aos poucos. É tu ir sentindo que tu pode viver. E tu vai fazer isso, fica com a gente. Volta quinta que vem. Nós vamos ir fazendo essa construção juntos. E esse é o desafio para vocês que estão hoje aqui. A consistência. Voltem se sentirem chamados. Se permitam tomar mais da vida. Nós estamos aqui disponíveis para dar. E isso é a vida. Eu aqui nessa função e o campo que todos nós sustentamos juntos é a vida disponível para dar. O que vocês precisam é vir tomar. Então vem, Vanessa, vindo e deixa isso ir trabalhando dentro de ti. Não tenta resolver a grande dinâmica de uma vez só. Vai vivendo os pequenos movimentos e te escolhendo, te priorizando. Isso é essencial. A Paula me questionou aqui. Isso pode ter relação com o amor interrompido. Quando eu nasci, tive que ficar com a minha madrinha. Lembra da minha constelação no curso? Com certeza, Paula, pode sim. Ela está se referindo àquele movimento anterior que a gente conversou sobre o carro.
A Eliane, gratidão pela entrega, Jonas. Saí da casa dos meus pais para mudar de cidade, estudar e trabalhar aos 14 anos. Nunca mais voltei a morar com eles. Não saí brigada, mas hoje eu sinto como se tivesse sido abandonada. E hoje em dia tenho dificuldade em sentir segurança. Não consegui fazer transição de carreira, mesmo depois de 4 anos na minha formação, mesmo estando saturada e constantemente estressada no atual trabalho. Não consegui ainda dar um passo definitivo em direção ao que eu quero fazer. Eliane, a gente não julga as circunstâncias da vida. Não é nesse sentido do que eu vou te dizer aqui. Mas 14 anos estava pronta ainda para esse processo. 14 anos ainda precisava ser assistida. Então, essa ruptura, ela certamente gerou essa carência que tu traduz como abandono. Tem muitas camadas aqui que precisam ser olhadas ainda para tu conseguir estar a serviço da vida. Fazer uma transição de carreira, te mover para um trabalho que faça sentido para ti, só vai ser possível quando tu te colocar a serviço da vida. E se colocar a serviço da vida requer uma confiança nela. E se eu não confio nos meus pais que me abandonaram, representativamente eu não confio na vida. Então eu não me coloco a serviço. Eu fico num lugar onde eu dependo do meu trabalho. E aí eu imobilizo na vida. Então nós vamos ir trabalhando isso. A gente tem uma conversa para fazer sobre o processo da formação contigo. Então a gente tem um caminho para evoluir, mas é nisso que está travado. É o se colocar a serviço da vida. Aqui, eu não sei o nome também, tá? Samsung SM A546E. Diz assim: eu tenho muita dificuldade em receber elogios, atenção, carinho e cuidado. Acabo sempre me sentindo incômodo para a pessoa e fico querendo agradar para compensar aquilo que recebi. Acabo me sentindo pesada, cansada. É bem estranho. O receber começa na família de origem. O receber dos pais sem ter que devolver, sem ter que retribuir, é o que nos ensina a receber nas outras relações. Quando eu vou para as outras relações não tendo recebido o essencial dos pais, é como se eu não tivesse o que dar. Tudo me pesa, tudo me falta, e por isso é tão cansativo. E se eu não pude receber dos pais, inconscientemente eu não posso receber realmente de ninguém. Ah, Vanessa, mas eu acho que é uma outra Vanessa. Olá, boa noite. Primeira vez por aqui, adorando. Que bom, seja bem-vinda. Fui criado em um ambiente de muito medo de doenças. Via minha avó, ou talvez meu avô, desmaiando, minha mãe sempre com muito medo de perder ele, meu avô. Hoje sinto muitos reflexos na minha vida adulta. Opa. Hoje sinto muitos reflexos na minha vida, inclusive profissional. Sou a filha mais nova e sempre fui a mais adulta, responsável, admirada por isso. Hoje sinto dificuldade de amar minha mãe de forma leve. Provavelmente saiu do lugar de filha aqui, Vanessa. E aí a gente vai precisar fazer um caminho de retorno. Retorno para esse lugar de filha, onde tu pode receber. Isso é uma postura. É isso que eu quero que a gente entenda, principalmente para os novatos aqui. A gente está descrevendo posturas, modos de se posicionar. E aí tu vai te observar quando tu está na posição de receber e perceber o que realmente te incomoda, o que faz tu sentir o incômodo. Na maior parte das vezes é leve para a pessoa dar. Então não é pesado para ela, pode ser mais leve para te receber. A Elaine Cardoso, é difícil receber o amor. Não tive amor interrompido. Pai ausente, mãe presente, mas ausente. Carinho zero. Exatamente.
Não receber o amor dos pais é o que faz a gente não conseguir receber. A Beth está me dizendo aqui que teve alguém que não conseguiu entrar. Provavelmente porque a gente atingiu um limite aqui. Não estava esperando isso. Vocês hoje me surpreenderam. Vamos corrigir isso para o nosso próximo encontro. A Fernanda. Companheiro que cuida, domina. Fernando, exato. Na maioria das vezes, para receber esse cuidado, eu vou cedendo demais e gera um domínio. E aí o Ângelo traz para nós, elas querem um pai e não um companheiro. Muitas vezes é isso, Ângelo, muitas vezes. E vice-versa, né? E muitas vezes nós queremos uma mãe e não uma companheira, nós homens também. E não é muito sobre a gente curar essas carências, para quando for se relacionar, não espelhar. Tem alguém que perguntou aqui também, homens que buscam mulheres para cuidar. Mesma dinâmica. Eu citei o exemplo das mulheres, porque eu vejo as mulheres falando muito nisso. Mas os homens também fazem, também buscam as mamães. A Fernanda, a outra Fernanda, mas também é quem tem a dificuldade de receber atenção. Acaba fazendo tudo e na hora de receber parece que não mereço. É o amor incondicional que faltou aqui. Normalmente, esse amor incondicional do merecimento, do merecer, é mamãe, gente. A Fernanda Guerra. Principalmente as mulheres abrem mão do que amam pelos outros. Sim, muitas vezes é mais fácil para a mulher ceder. E isso acaba viciando o relacionamento. A Manu, uma patroladinha é bom às vezes. Às vezes a gente precisa, né, Manu? Se posicionar aí de uma forma mais firme. Essa mijada a gente vai ter que secar com lençol. Acho que isso aqui foi quando eu falei sobre como nós tratamos a nossa mãe. Sim, é isso aí. A Márcia, tá aí o terceiro. Márcia, acho que está falando dos passos que eu citei. Então, o terceiro é o se posicionar. Realmente, não, o terceiro é a responsabilidade. O se posicionar vem depois. Assumir a responsabilidade sobre aquilo que é nosso. Aí o pessoal interagiu aqui. Deixa eu ver se temos mais perguntas. A Gabriela, eu já sei qual é o terceiro medo. Medo de estar tratando mal a mãe. A gente vai perceber, Gabriela, aqui, que quando eu tenho medo de tratar mal a minha mãe, é quando eu não criei intimidade com ela. Eu não criei intimidade com meu pai. E aí eu não consigo lidar com eles com naturalidade. E nós precisamos ser íntimos dos nossos pais. Infância, adolescência e juventude. Se não tem intimidade, não tem reconhecimento de hierarquia. Então, meus pais não são referência. Então, eles não me orientam para a vida. E eu vou para a vida desorientado. Eu preciso de intimidade. Eu preciso poder chegar no meu pai e na minha mãe e dizer, falar sobre as coisas mais delicadas da vida, os tabus, etc. Isso advém da intimidade. Então, é fundamental os pais estarem disponíveis para as conversas difíceis. Isso constrói adultos que também vão estar disponíveis para as conversas difíceis quando forem as vezes deles serem pais. Nós vamos ficar por aqui hoje, minha gente. Quero agradecer vocês. Quero que vocês guardem no coração de vocês a essência do que nós conversamos aqui, principalmente sobre aquilo que vocês não aceitam, não amam na mãe de vocês. Isso é necessário para vocês olharem. Continuem olhando, continuem percebendo e continuem absolvendo essa mamãe. A vida vai tratar vocês como vocês tratam a mãe. Não se esqueçam disso. No nosso próximo encontro, nós vamos, que é na quinta que vem, nós vamos
continuar falando sobre a nossa relação com a vida. E eu vou voltar nesses movimentos de disponibilidade, de responsabilidade, para abrir um pouco mais a dinâmica. Mas eu precisava que vocês tomassem um pouquinho mais, para vocês conseguirem absorver com mais naturalidade tudo que vem. Agradeço muito vocês. Gratidão por estarem aqui. Nos vemos na semana que vem. Beijo grande. Até a próxima.